Qual é, pessoal? Finalmente eu terminei o livro dos profetas e os livros proféticos, desses 4 autores. Esse livro demorou tanto assim, porque... Nossa, que luz forte que está aqui. Esse livro demorou tanto assim... Está um pouquinho torto a câmera. O que está acontecendo hoje? Eita ferro. Esse livro demorou tanto assim porque ele é um livro mais para estudo. É o tipo de livro que você tem que estar com uma Bíblia de Jerusalém do lado e a cada versículo que ele pede para você comparar um versículo e outro, eu acredito que você absorve mais do que ele está dizendo se você seguir com uma Bíblia do lado e estar num modo de estudo, né? Eu li ele de uma forma bem tranquila, bem relax, assim, deitado, sabe? E eu li porque na época, quando eu participava da CBX, o tema, o tema que se falava era sobre profetismo, né? Bom, só se falava, né? Porque fazer mesmo ninguém estava afim de fazer profetismo. E hoje eu entendo porque a grande maioria das pessoas tem medo de encarar o profetismo. Porque o ser profeta, pelo que eu li, de todos, desde os profetas mais conservadores aos profetas mais heróicos ou mais populares, como Jonas, por exemplo, eu percebo que ser profeta, você, no dia de hoje, seria chamado de ser o chato. Aquele chato que fala várias coisas, desde para amigos, desde para inimigos, desde para adversários ou pessoas mais velhas, pessoas mais novas. É uma pessoa que está sempre incomodando. Primeiro porque quando eles tomam a atitude de mensageiro da palavra de Deus, é sempre no momento em que a fé do povo está completamente distorcida pela cultura da época. Então, era esse papel que a gente da CBX deveria seguir, que era um papel de, como comunidade, seguir um caminho profético. Mas é completamente compreensível que nem todo mundo queira seguir esse caminho, que é muito, muito complicado. Se você já tem um certo status na sociedade, você não vai querer perder esse status para se tornar o chato da vez. Mas o que eu aprendi com esse livro? Primeiro, assim, uma coisa que é certa e é muito claro, eu aprendi com esse livro que todo profetismo tem uma origem na pessoa de Moisés. Todo profeta tem essa origem na pessoa de Moisés. Você pode também falar da pessoa de Abraão, mas Abraão é mais o pai da nossa fé. O profetismo mesmo começa com Moisés. E a origem de todos os profetas está no Êxodo, né? E o Êxodo vai falar exatamente da construção do santuário, ou do templo. Em todos os profetas, algo em comum que eu percebo é isso. Eles estão preocupados exatamente com como você trata o templo, a casa de Deus. Se você cuida bem, você está a favor do profeta. Se você não cuida, ou está mais preocupado com outras coisas mais mundanas, com certeza você vai ser um falso profeta. E como tem falso profeta hoje em dia, principalmente dentro da Igreja Católica. Outra coisa que eu percebi, deu para aprender com esse livro que existiam 3 épocas fundamentais e que os 2 profetas menores, fora os grandes profetas, eles são divididos mais ou menos num período histórico que é o pré-exílio na Babilônia, o durante o exílio na Babilônia e o pós-exílio. Para cada uma dessas fases foi importante um determinado profeta. E cada uma dessas fases, alguma coisa era importante falar. Eu não sei, alguma coisa me faltou. Eu te falo que eu tenho muita curiosidade de saber quem é o profeta Elias, que ele é conhecido como o principal profeta. Quando Jesus Cristo é transfigurado, aparece Moisés
e aparece Elias. Moisés representa a lei e Elias representa os profetas. Só que o que é estranho é que não existe livro de Elias. É falta de conhecimento meu. Não sei se Elias aparece nos livros do Pentateuco, mas o fato é que não existe, quase não se fala de Elias aqui no livro, mas se cita ele. Vários profetas têm influência de Elias. E isso que me faltou uma grande dúvida, assim, onde que eu encontro Elias no meio da Bíblia? Para mim, por mais tempo de igreja que eu tenho, eu não consegui ler uma passagem de Elias, eu não consigo lembrar e citar uma passagem de Elias. Isso é uma dúvida engraçada que eu sinto, né? Dá para entender um pouquinho do livro que basicamente o período histórico que se passou foi no século VI, século VII, século VIII a.C. Foi esse período que se passou a maioria dos profetas. E para acrescentar, esse livro assim, ele discute muito sobre qual é o gênero literário que o profeta usa, onde que houve os recortes. Cara, a Bíblia é feita de tantos recortes, tantos apanhados aqui, acrescentações de certos trechos, ou hinos, oráculos, feitos por seguidores do profeta, né? O livro de Isaías é dividido em 3 etapas. Tem o Proto-Isaías, tem o Delto-Isaías e tem o Tito-Isaías. É muito complicado, assim, você querer fazer uma leitura linear da Bíblia, principalmente nos profetas, você vai se perder. Algumas partes de alguns textos literalmente são deslocados, que não estão na ordem que deveria estar. Eu não sei porquê, eu sou a favor, eu acho que não seria nenhuma heresia da Bíblia ser remontada de uma maneira que ela ficasse mais clara, mais próxima de alguma linha cronológica, ou alguma linha lógica, ou alguma linha que preserve a forma literária do autor. Eu não sei, eu acho que isso ajudaria um pouquinho as pessoas a terem um pouquinho mais de entendimento. Foi interessante, assim, certos profetas como Amós, que ele é muito conservador, deu para compreender que ele tinha que existir naquele momento, era importante o tipo de fala dele, e não sei, acho que valeu assim a leitura. Esse livro me acompanhou durante muito tempo, acho que foi 2 anos, não sei. Em vários momentos eu senti vontade de parar de ler, porque enche o saco, mas em outros momentos acho que foi bem reconfortador. Eu lembro que quando eu li Jonas, li 2 vezes Jonas, e Jonas foi bastante legal, assim, para compreender qual o significado. Jonas é o que usa o gênero, o único que usa um gênero literário não copiado, não é único. Eu consegui compreender um pouco melhor Isaías, né? Deu para perceber o que mais. Bom, é muito conhecimento, assim, é um livro de estudo, não é um livro simples assim de ler. Eu gostei porque deu para aprender um pouquinho o que é um profeta no mundo de antigamente e como pode ser um profeta no mundo atual. Eu acho que no mundo atual é isso, assim, a pessoa... outra coisa que tem de interessante o profeta não é uma questão de querer. A pessoa que está dentro de uma comunidade, essa comunidade diz que tem que ser uma comunidade profética, primeira coisa vai brotar da tua oração uma força de querer fazer o profetismo, de querer anunciar o que Deus fala na tua oração, da tua oração. Isso, por mais que, uma coisa que eu aprendi, por mais que o profeta fuja da sua missão, Deus vai lá e vai atrás dele e falar, faça minha missão. E o profeta vai, pela graça de Deus, vai concluir essa missão. Então, eu acredito que os verdadeiros profetas de hoje em dia são pessoas que são movimentadas não por aplausos, não por glórias, mas pessoas que são movimentadas por essa força divina que empurra, que arrasta a gente a estar falando coisas que os grandes,
os mais honrados, os mais aclamados, não vão gostar de ouvir, né? Fica aqui meu conselho, assim, né? É uma coisa que eu aprendi: os profetas não necessariamente vão estar junto com os doutores da lei, não vai estar junto, nem sempre vão estar junto com os padres e sacerdotes da época. Eles acho que o único compromisso deles não sei, o único compromisso de um profeta é falar aquilo que brota do coração dele, falar aquilo que ninguém quer falar. E é uma atividade muito triste, assim, porque você fica sem amigos, você fica sem pessoas conhecidas, você fica sozinho no mundo, só você e Deus fazendo o seu trabalho. E não necessariamente você vai ser bem recompensado por isso, entendeu? Mas eu acho que é aquela coisa que eu falei: a força que vai mover o profeta é maior do que esses sentimentos de conforto que a gente possa querer desejar. Galera, isso aí, ó. Vamos sentar para estudar, vamos sentar para se formar e parar de falar besteira ou parar com essa hipocrisia de dizer que é a comunidade profética, mas não faz porra nenhuma. Valeu, até mais.